Amém, amados? E é importante uma fala que ele colocou sobre a questão da mão de Deus nunca estar encolhida, né? E isso é uma questão muito profunda. E quando o Senhor me visitou aqui nessa mensagem, eu confesso para os irmãos que pregar para mim é muito difícil. Pastor Nilson, com 2 palavrinhas, ele fica meia hora pregando, 1 hora, né, Toninha? Fala mais do que a véia do doce também. Amém? O pastor Neto falando, tá bom, mas prega muito, eu acho fantástico, eu tenho muita dificuldade, mas há coisas que elas são simples, irmãos. Depois que eu entendi que o apóstolo Paulo falou da palavra de Deus, que a gente não precisa enfeitar ela, porque ela é simples, né? E quanto mais você entende ela na sua simplicidade, mais o Espírito Santo rasga o seu coração. E eu estava meditando na Bíblia que o pastor Neto me deu aqui, na Bíblia dos Ministros, e eu normalmente uso ela sempre que eu vou fazer algum tipo de celebração, porque tem que guardar com carinho, né? A Bíblia que o pastor me deu, viu? E é tremendo quando a gente começa a meditar, irmãos. O subtítulo dela fala sobre, no capítulo 59, sobre a questão do pecado, da confissão e da redenção. Apesar de o pastor Newton nos facilitou muito quando ele coloca no pôster lá, Jesus levantando a mão do homem que está naufragando, né? Eu falei, esse cara é Pedro. As mãos do Senhor socorrendo o seu povo em todo o momento oportuno, amém? No momento de mais fragilidade, de mais sensibilidade, de mais fraqueza das nossas vidas, não importa o contexto dela, isso aqui é importante a gente guardar, não importa como ela se encontre no momento, Deus sempre está estendendo a sua misericórdia e sempre pronto a nos levantar. Por que eu coloco isso, irmão? Quando a gente analisa essa mensagem dentro do seu contexto, e Deus ministra isso ao seu povo, que é importante colocar, Deus ele vem de uma fala, de um sentimento, aqui eu posso conjecturar, de um sentimento de dor, de um sentimento de tristeza, mas também de um sentimento de amor e bondade, longanimidade, porque quando Deus olha para o seu povo, Deus imagina e Deus deseja, assim como nós olhamos para os nossos filhos, que o povo responda aquilo que lhe é ministrado, que lhe é ensinado, que o povo se comporte dentro dessa forma, que o povo atente com fidelidade para os mandamentos e instrução de Deus, porque Ele mesmo diz que quando você faz isso, tudo vai bem. Amém, meus amados? Tudo vai bem. E essa é uma palavra que é difícil a gente entender nesse tempo que nós vivemos, porque ainda habitamos num corpo corruptível e vivemos essa influência secular que muitas vezes macula a nossa alma. E o contexto dentro do capítulo 57, 58, que mostra sobre o exercício da fé na prática religiosa, mas a não compreensão do que é servir a Deus, mostra que essa vulnerabilidade de estado do povo sempre o leva para um estado depressivo, destrutivo, negativo para a sua vida. E a realidade é que muitas vezes o povo cai em areias movediças, em lamas. Amém, amados? E muitas vezes, irmãos, isso se dá basicamente por causa do pecado. No capítulo 57, ele faz até uma menção de por que o povo se comporta desse jeito. E Deus fala, será que é porque eu não tenho falado com vocês? Eu tenho me colocado distante de vocês? E aí o povo ele vai buscar os seus meios de autossobrevivência e de provisão. E o fato, irmãos, é que quando nós conhecemos o Senhor, nós entendemos que todo o sucesso da nossa vida, em todo o setor, toda a área da nossa vida, todo o sucesso da nossa vida está diretamente ligado à ação, a ação, bondade e misericórdia do Senhor. Deus é o provedor, naquilo que é impossível para as nossas vidas, e a gente tem entendido isso. Posso ouvir uma amém, amados? Mas a Bíblia mostra, amados, que muitas vezes há um silêncio da parte de Deus para conosco.
E muitas vezes não é nem por maldade, né? E eu posso falar por causa própria, que muitas vezes a gente se ocupa tanto, aí eu falo na condição até pastoral, de ministro, às vezes a gente corre tanto, é trabalho secular, é família, é igreja, que a gente não tem tempo para buscar a Deus, para falar com Deus. E muitas vezes, irmãos, como diz o Voz da Verdade, há momentos que Deus se cala, né? E nesse momento que Deus se cala, muitas vezes, irmãos, nós caminhamos pelos nossos próprios caminhos, e Deus muitas vezes fica esperando que haja uma atitude de fé da nossa parte. Eu me lembro lá no livro de Ageu, quando o povo sai de uma experiência de cativeiro, amém? E Deus espera que o povo tome a providência de primazia de Deus, né, minha irmã? Olhar Deus como a coisa mais importante da sua vida. E mais uma vez o povo vai cuidar da sua vida e deixa Deus no segundo plano. Amém? E aí são inevitáveis as questões circunstanciais, porque a ausência da relação com Deus nos distancia de Deus, e essa distância de Deus nos leva, irmão, a um estado de pecado, né? Ao estado de pecado. E aí vai a queixa de Deus para o seu povo. E o que é importante ressaltar aqui, irmãos, dentro dessa experiência generalizada, né, da igreja ou de família, muitas vezes alguém está sofrendo e nós mesmos não nos damos conta disso, né? E ele fala sobre a necessidade de nós termos essa sensibilidade e sermos esse mecanismo intercessor. Isso está implícito no capítulo 57, se você for ler com cuidado, né? Não há intercessor, não há quem se lembre de Deus. E muitas vezes buscamos os socorros por aí, irmãos, ou em nós mesmos, na nossa vaidade, na nossa prepotência. E muitas vezes até como ministros nos achamos autossuficientes, por achar que espiritualmente estamos numa posição elevada, e somos tão vítimas quanto. E pior ainda, caímos na nossa própria prepotência. Amém? E aí inevitavelmente começamos a sofrer os danos da vida. Mas olha só, irmãos, o que é importante colocar aqui. Quando nós temos a sensibilidade de perceber isso, e essa reivindicação de Deus está diretamente ligado à questão do cuidado mútuo, ponto. Estamos em família, estamos entre irmãos e temos um cuidado mútuo. Quando temos um cuidado mútuo, a ótica de Deus e a ação de Deus, irmãos, ela é instantânea e imediata. Mas quando não, há um ponto aqui que pessoas ficam sofrendo. E eu gosto muito quando ele diz aqui no capítulo 57, o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Não há sensibilidade, minha pastora. Consegue entender isso, meu irmão? Não há sensibilidade. E uma das coisas que eu percebo aqui, que isso se dá, irmãos, por esse individualismo e essa arrogância que nós temos em nós. Quando você vai no versículo 11, ele diz, de quem você tanto tem medo e tremor, ao ponto de agir com falsidade para comigo, diz o Senhor. Ou seja, de dizer que me serve, que me deseja, que me busca, mas não faz menção de mim. Consegue entender, irmãos? O Espírito Santo me visitou com essa palavra, irmãos, porque essa é a realidade contemporânea da igreja atual. Servimos ao Senhor, porque aqui Ele não está falando com estranho, Ele está falando conosco. Servimos ao Senhor, exercemos uma função religiosa, muitos até fielmente são assíduos na sua igreja, mas não desenvolve uma relação de intimidade constante com Deus, e muitas vezes não percebe que está tão distante. E aí as circunstâncias naturais da vida se dão, o desemprego, né? Os conflitos familiares, amém, amados? A enfermidade.
E muitas vezes ainda queremos culpar Deus por isso, porque dizemos que somos crentes, né? E ele coloca aqui: será que será porque isso acontece porque eu estou calado? E eu comecei a refletir sobre isso, irmãos, analisando o nosso estado como homens e mulheres de Deus. Eu fico mais confortável porque somos todos crentes, amém? Então não estamos falando com criaturas ou com ímpios, estamos falando conosco mesmo, amém? Então nós percebemos aqui dentro dessa mensagem, irmãos, primeiro analisarmos o que nos está fazendo sofrer, ou o que nos faz sofrer, o que nos faz chorar tanto, clamar tanto, pedir tanto, e parece que não está sendo ouvido. A Bíblia mostra que é ao contrário, os ouvidos do Senhor são sensíveis ao nosso clamor, e nós vamos perceber aqui, porque Ele coloca aqui, amados, no versículo 12 do capítulo 59, quando a confissão desse estado, quando entendemos o que está acontecendo conosco, que caminhos estamos trilhando, como é que está o nosso comportamento, o que nós estamos fazendo de errado, aonde nós estamos colocando Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, meus amados, amém? Porque inevitavelmente a dor vem, o problema vem, o naufrágio vem, a areia movediça nos afunda. E o que é importante ressaltar aqui: não tem classe social, não tem nível, irmão, hierárquico, atinge a todos por igual. Amém, queridos? E aí a nossa verdade é desnudada, e ela é desnudada muitas vezes, né, através da nossa dor. Através da nossa dor, através do nosso sofrimento. Só que quando há, a partir do versículo 12, uma confissão sincera, de entender que mesmo sendo servos do Senhor, povo de Deus, por alguma razão nos afastamos dele. Quando eu coloco aqui por alguma razão, porque às vezes não há maldade, às vezes há intenção, mas às vezes não há maldade. E muitas vezes nós colocamos Deus em um segundo plano, irmãos, e muitas vezes não há maldade, pelo menos não há intenção. Mas quando nós entramos nesse estado de necessidades, nós compreendemos esse contexto nas nossas vidas, e nós nos voltamos a Deus com sinceridade. O que é profundo, o que é tremendo, irmãos, é isso: que não importa qual seja o estado que você se encontre, o amor de Deus sempre vai nos alcançar. Aleluia. E não importa em que profundidade o seu comportamento te levou, de dor e de sofrimento, as mãos do Senhor sempre estarão estendidas para nos tirar de lá, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E isso aqui é profundo, amados, porque o Senhor, aleluia, Ele espera de nós, aleluia, essa atenção, né? Esse voltar-se para Ele. E é interessante quando ele fala aos irmãos, Pedro fala aos irmãos, ele usa 1 Pedro capítulo 5, ele usa a mensagem, ele diz assim, irmãos: portanto, humilhem-se, ou reconheçam o seu estado, o quem você é, e humilhem-se, pois, debaixo da potente, poderosa mão do Senhor. Esse estado de humilhar-se, irmãos, é se colocar na condição de absoluta dependência do Senhor. É reconhecer quem você é e quem Deus é na sua vida. É reconhecer que a sua vida tem absoluta dependência dEle. Porque Ele fala aqui no versículo, dentro desse mesmo versículo: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, ou inquietude, ou carências, ou fraquezas, né? Porque Ele tem cuidado de vós.
O que eu acho bonito na palavra do Senhor, meus irmãos, quando a gente, eu aprendi uma coisa interessante. Deus não escreveu a Bíblia para as pessoas lá fora. Isso que é interessante. Não sei se você percebeu. Às vezes a gente fica falando, poxa, mas a gente está pregando para as criaturas, para as pessoas. Deus não escreveu a Bíblia para eles, não. Sabe por que eu entendi isso? Porque eu entendi que Deus já sabe quem são aqueles que são seus. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, independente do contexto de vida que você levava, Deus já tinha escolhido você para ser dele. Que é o que a gente entende aqui sobre as predestinações, né? A eleição que Deus faz. Então, quando Deus escreve a palavra aqui, mesmo para os apóstolos, as igrejas, de forma administrativa ali, disciplinar, irmão, Ele escreve para um povo, aleluia, que foi salvo pelo Senhor, que é de Deus de origem, que foi salvo pelo Senhor e para o Senhor, que vai para a eternidade, mas que ainda precisa desse processo disciplinar, instrutivo, orientador, educacional. Amém, amados? Para que nós aprendamos o quê? Na prática, exercer o aprendizado do Senhor. Primeiro, sendo livre dos nossos pecados. Isso só se dá, veja, não é porque eu mudei o meu jeito de ser, que eu fiquei livre do pecado. É porque Jesus, aleluia, me lavou com o seu sangue. Amém, amados? Porque por mais que eu não queira pecar, olha, estou falando como um servo de Deus, uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que tem o desejo e está trabalhando para ir morar no céu, mas uma pessoa que todos os dias comete as suas falhas, porque é uma pessoa falha por natureza. Amém, amados? E a palavra do Senhor vai mostrar para mim aqui, isso que o Senhor colocou no meu coração para nós cristãos nessa noite. Não importa como seja a sua vida, não importa de que forma você está levando ela. Claro que o objetivo é buscar o aperfeiçoamento para você sofrer menos. Amém, amados? Mas não importa, as mãos do Senhor sempre estarão estendidas para a sua vida. Quando a gente vê o profeta Ezequiel, irmãos, tendo que lidar com aquela situação de ver o seu povo naquele estado espiritual, como só os ossos secos ali espalhados, a dor toma o seu coração, humanamente falando, não tendo força para lidar com isso, Deus o traz, aleluia, aquele momento, aquele estado de espírito que encontra o seu povo. Ele vê a condição do seu povo naquele estado e ele fala, olha, eu só estou de pé porque as mãos do Senhor está me sustentando, porque muitas vezes as dores que possuem a nossa alma, irmão, é tão grande, o sofrimento, as dificuldades, os conflitos internos, tudo é tão grande que, humanamente falando, é impossível você lidar com aquilo sem que haja um comprometimento da sua estrutura de fé. E é por isso que as pessoas são abaladas. Quantos não se afastaram de Deus por estarem decepcionados? Aliás, quantos não desistiram, né, pastor Nilson? Quantos não desistiram? Quantos não desistiram? Quantos de nós, eu orei muito pela sua vida, naquele processo que o Senhor colocou, e aqui eu não quero jogar confete, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito de jogar confete. Mas uma das coisas que me fez me apaixonar pelo Senhor, no bom sentido, tá, Toninha? Tá. Me apaixonar pelo Senhor, e eu falo, o pastor Neto sabe disso, quando eu falo dele também, como o Senhor soube lidar com a injustiça, como o Senhor soube lidar com a traição, como o Senhor soube lidar com este conflito que veio para acabar com o seu ministério, com a sua vida espiritual. E essas experiências me amadurecem, né? Porque todos os dias, aí a gente está colocando de uma experiência externa, mas também sofremos com a experiência interna, né? Quantas vezes nos decepcionamos com o cônjuge,
com o filho, com um parente. Muitas vezes diz que o inimigo está onde? Dentro da nossa casa. Não é verdade? E muitas vezes esse sentimento que rasga o nosso coração, irmãos, vem com o objetivo de macular a nossa vida e macular a nossa fé. E aonde é que nós percebemos, irmãos, e aqui a indignação de Deus nesse sentido, é quando Deus espera que haja intercessor, que haja alguém que seja sensível, que haja alguém que se volte para Ele. Ele me faz lembrar aqui de Enos, irmãos, quando Adão caiu e foi tirado do Éden com Eva, e foram viver a sua vida comum, vivendo as maldições do seu próprio pecado, e eles ficaram um longo tempo sem se lembrar de Deus, no sentido de buscar a Deus, de se relacionar com Deus, porque Deus parou de visitá-lo no final do dia, sim ou não? Mesmo eles tendo pecado, por estarem no Éden, escutem, mesmo eles tendo pecado, por estarem no Éden, Deus não os deixou de visitá-lo. Quando eles tiveram que sair da presença do Senhor e foram viver a maldição do seu pecado, aí que aconteceu? Se ausentaram de Deus, porque é o que fala aqui no versículo 3, né? No versículo 2. Mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Amém, amados? Então, observe que é o nosso estado que muitas vezes nos leva para o lamaçal, irmãos. Mas veja, a tristeza de Deus é quando não há intercessão, e não há dor, não há gemido. Contudo, quando há o arrependimento, na conclusão aqui da palavra, Deus se levanta prontamente, e aquilo que o nosso irmão colocou, né, as suas mãos não mudaram o seu comportamento. Deus não mudou o seu comportamento para conosco. Eu achei, talvez você não tenha percebido a profundidade da frase que você colocou, né? Nós encolhemos, porque nós agimos pela nossa justiça, pelo que achamos que é certo. Nós julgamos previamente as pessoas. Mas veja, por que Deus não nos julga, irmão, previamente? Porque Deus já nos conhece. Deus aqui mostra em claras palavras aqui, irmãos, que Deus conhece a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, as nossas fabilidades. Nada disso é novidade para o Senhor. Mas eu gosto muito quando no capítulo 57, irmãos, aleluia, ele diz assim, pastor Nilson, escuta aí, meu irmão, versículo 14: aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Há um bradar pronto de Deus, porque Deus, irmãos, não nos abandona porque nós pecamos ou porque nós nos afastamos dele. Mas quando somos tocados, nos voltamos para ele. Ele diz: pois assim diz o Senhor, o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, mas, olha que profundo, habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aí, irmão, está o segredo de Deus se erguer. Quando no pôster lá mostra Jesus estendendo a mão, imagino que supostamente para Pedro, Pedro revelou a sua fraqueza espiritual. Pedro revelou a sua fraqueza espiritual. Jesus poderia simplesmente fazer um milagre, deixar ele respirar debaixo d'água. Ele não vai mudar o nosso fluxo natural de vida, pela sua misericórdia e graça, não vai. Mas quando nós não temos mais forças em nós mesmos, no momento oportuno, Ele vai estender a sua mão para nos tirar de lá.
Não é o que Ele fez com você? Não é o que Ele fez com você? Falamos com a autoridade de alguém que foi alcançado pela bondade e graça do Senhor, irmãos. No capítulo 49, no versículo 20, diz que o Redentor virá a Sião, aleluia, e aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara ao Senhor, ou seja, Ele virá, a misericórdia dele se estenderá, mas de quem se arrependeu do seu pecado. Amém? Que por mais, irmãos, que queira Deus te salvar, tudo depende de como você se enxerga. Você percebe que é um espírito contrito e um coração humilde Ele não despreza. No Salmo 51, o salmista Davi, ele disse que os recursos religiosos, ele tinha todos. Todo o sacrifício que se precisasse fazer, ele tinha para fazer. Imagina o quanto milhares e milhares de animais ele poderia matar. Deu para entender, irmãos? O caminho religioso nós sabemos, mas o que o Espírito Santo coloca no meu coração para dizer para você nessa noite, para a gente concluir aqui, que nem sempre os caminhos religiosos são os caminhos que nos levam a Deus. O jovem perguntando para o Senhor como é que fazer para ele ir para o céu, Jesus falou: olha, pratica os mandamentos. E ele falou: opa, os caminhos religiosos eu pratico. Os caminhos religiosos eu pratico, mas nem sempre os caminhos religiosos conseguem libertar você de si mesmo, porque nem sempre nós percebemos que estamos afundando. Muitas vezes é preciso que alguém fale. Nem sempre isso é percebível quando estamos conduzindo errado a nossa vida. Eu digo aos irmãos na igreja, dizia isso em São Rafael e digo aqui também no Jardim Maia: irmãos, se vocês verem eu fazendo algo de errado, não se calem. Todo e qualquer um tem autoridade para chamar a minha atenção, com respeito, é claro, mas não me deixem perecer. Dou essa liberdade para todos. Quanto? Lá no São Rafael, o Alain, lembra do Alain? O Alain veio falar: pastor, eu tenho uma coisa para te falar. Não sei se você vai gostar, mas você disse que eu podia falar. Aí ele falou uma coisa, o ápice de uma palavra que eu falava, ele foi buscar no dicionário. Só que ele foi buscar no dicionário Aurélio. Rapaz, esse aí é dicionário baianês. No baianês você vai ver que é cultural, mas no dicionário Aurélio não era bom. Aí ele me repreendeu. Eu falei: beleza, não vou mais falar isso. Depois que ele me falou isso, nunca mais usei aquela palavra. Ou seja, eu estava falando uma coisa errada e não sabia que era errado. Consegue entender? Uma coisa tola, mas a autoridade que eu dei a alguém de poder me salvar da lama, me salvar da areia movediça, fez com que eu não perecesse naquele mal. E aqui eu posso estender, irmão, a qualquer coisa. Não tenha raiva porque alguém te repreendeu. Amém ou não? O mais importante ressaltar é que não importa como você se encontre, se você acha graça em Deus, Deus sempre está pronto para te livrar. Eu gosto muito quando o apóstolo João, no capítulo 5 da sua primeira epístola, ele diz: se o seu coração te condena, dentro da sua necessidade, aflição, culpa, dor, mais necessidade, se o seu coração te condena, Deus sabe de todas as coisas. Ou seja, Deus não tem palavra de juízo para você, porque Deus conhece a sua fragilidade. Claro que você vai ter que malhar um pouco mais o trigo. Claro que você vai ter que chorar um pouco mais. Porque o que eu vejo na palavra aqui é a necessidade que nós temos de compreender o nosso estado. Porque se nós não compreendemos o nosso estado, não há confissão. Se não houver a confissão, não há como haver a redenção que é dada pelo nosso Redentor, que é Cristo, que é o que nos livra
né, da morte. Amém, meus amados? E é só assim, lançando no Senhor, humilhando-se no Senhor, lançando no Senhor a nossa ansiedade, e o Senhor vai nos livrando deste mal em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar aqui, irmãos, para eu concluir, um versículo lindo, que retrata toda a nossa realidade aqui. Então, não tenha medo de ser repreendido se necessário for, porque se você realmente quer ir para o céu, e uma das coisas que eu coloquei aqui, irmãos, é que nem sempre nós percebemos que estamos nos afastando de Deus, e muitas vezes alguém precisa falar isso. Atentem o que diz o versículo 1 do capítulo 9 de Eclesiastes, reflitam nisso. Reflita nisso tudo e refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem, tanto um quanto o outro, supostamente faz a coisa certa. Essa é a ideia, né? E aquilo que eles fazem, tudo isso está nas mãos de Deus. Os seus passos, os seus atos, a sua vida está nas mãos de Deus. Mas observe como conclui aqui, irmãos. Vem cá. Eu acho que a minha esposa está me estranhando, está falando do jeito que eu estou falando aqui, sabe? Porque eu normalmente não falo assim, você sabe disso, né? O que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Olha só, o que os espera, que é a incógnita, nem sempre que você faz a coisa certa, vem uma resposta que você espera. Nem sempre que você age com as pessoas da forma correta, vem da forma que você espera. Nem sempre a sua sabedoria trilha você por caminhos planos. Sempre há obstáculos e dificuldades. Então, o que os espera, seja amor ou seja ódio, ninguém sabe. Como ninguém sabe, isso é uma incógnita, o mais importante de tudo é que estamos sustentados pelas mãos do Senhor. Não há distinção nisso. Aí não é colocado o ímpio, porque o ímpio, segundo Tiago, diz que ele morre pelo seu próprio pecado. Ele alimenta isso, ele pensa isso, alimenta isso, pratica isso e ele morre disso. Não há, irmãos, mesmo na misericórdia do Senhor, não há salvação para quem não se arrepende. Observe, a mensagem está diretamente ligada: pecado, confissão e redenção. A justiça e socorro só se dá para aquele que teme ao Senhor. Então, sendo você justo, sendo você salvo, você não sabe o que está por vir, bem ou mal acontecendo, não temas, Deus sempre estenderá para você a sua mão, porque tudo que sucede ao justo, ao ímpio, também pode suceder-se ao justo, e nem sempre nós temos mérito dos nossos bons atos. Muitas vezes somos injustiçados, não recebemos a justiça devida. Contudo, o mais importante é que as mãos do Senhor sempre estarão estendidas. Quando ele coloca aqui, eu não ia usar o ouvir, porque a mensagem está diretamente ligado ao estender a mão, mas o ouvir é a sensibilidade de um coração contrito, né? Sensibilidade do ouvir de Deus está diretamente ligada a um coração contrito e um espírito humilde, ou alguém que de fato reconhece o seu estado, confessa o seu estado, deixa o seu estado e busca no Senhor a sua redenção e o seu socorro. A partir disso, irmãos, vida nova. Posso ouvir um amém? As palmas louvam ao nosso Deus.
Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.